Nosso próximo apresentador será o Sérgio Maia, diretor da Abrasat, para falar justamente sobre Direct to Device. Você não é? Eu sou. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela oportunidade da SSI chamar a gente para falar sobre esse tema. Gente, minha voz já não era boa, normal, agora está pior, tá? Então, eu vou tentar sobreviver até o fim, tá? Bom, esse tema aí, ele, como o Samuel colocou, ele está sendo discutido em vários fóruns, tá? Internacionais, né? E é um tema global, né? Essa apresentação que a gente preparou aqui é toda com informações públicas, não tem nenhuma informação sensível de empresa, então é um apanhado para trazer um pouquinho mais para o chão de fábrica, como é que está, assim, o que está acontecendo assim, no operacional, né? Bom, eu falo em nome da Abrasat, aqui nós temos várias associadas e, graças ao trabalho do Mauro e dos nossos outros membros, né, o número de associados tem aumentado, né, graças a Deus. Você pode ver que a CAIP já tá aqui, né, Mauro? Já está aqui. Então, assim, tem associadas de fabricantes de equipamentos, prestadores de serviço e operadores de satélites, tá? O tema em si não é novo. Como foi falado aqui, Direct Device é um conceito antigo. A gente já tinha isso no mercado com a Iridium, Globalstar, né? Mas hoje, eu estou botando tudo uma vez só, como é que era antes, né? Antes desse movimento surgir? Eram terminais proprietários a um custo alto, por ser proprietário, né? As frequências não são harmonizadas globalmente, então você tem regiões, assim, para a ITU, para a UIT, né? Ele divide o mundo em 3 regiões, região 1, 2 e 3. A região 2 é Américas, região 1 é Europa e África, e região 3 alguns países lá do resto do mundo, né? Então, em alguns continentes, você tem uma frequência A, e outra frequência diferente. Então, em nível de escala, você não tinha esse conceito, né? Então, o que esse movimento está trazendo é justamente isso. O surgimento da Release 17 do 3GPP. 3GPP é uma entidade de padronização mundial. Ela reúne 8 entidades também, muito importantes, e que desenvolve, escreve, discute como as interfaces dos sistemas móveis terrestres, né? E a ideia disso é que possa utilizar o satélite, o smartphone, né? Na verdade, device, o próprio abre aspas, né? Device é o smartphone e IoT, sensores, né? Então, device pode ser os dois, tá? Eu botei a figurinha do smartphone para ficar mais palatável, mas a ideia em um futuro próximo, eu diria isso nos próximos 3, 4 anos, e eu vou dizer por quê, que eu acredito que seja esse tempo, é que os smartphones possam se comunicar com o satélite a um custo menor, com frequências harmonizadas. E quando se fala em frequência, você tem basicamente dois grandes drives aí. Quando você fala, a padronização é o 3GPP, é o grande ator nisso aí, não é sozinho, mas é o grande ator, e nas frequências é a ITU. Por isso que tem aí a WRC, a World Radio Conference, que acontece a cada 3, 4 anos, e foi um tema muito discutido na última, que foi agora em novembro, dezembro, em Dubai. Tive a oportunidade de estar lá como delegado da Anatel, e junto com vários associados a gente, e esse foi um tema, um must, né? E a aplicação é IoT e celulares, basicamente é isso. Algumas faixas de frequências, não botei banda S, mas o próprio Release 17 dá uma faixa grande, tá? E o Release 18 e 19 já estão prevendo outras faixas. O próprio Release 17, se não me engano, vai de 410 a 71 GB para várias verticais, né? Não só satélite, mas a parte satélite, um exemplo é a banda S. Aqui é só um passant do como está sendo feito o trabalho do 3GPP, essa informação lá da página deles, né? O Release 17 aí começou há um bom tempo, mas no final de 2022 é que ele começou a vingar, e a grande novidade é uma parte específica sobre NTN, não Terrestrial Networks. E a interação do 3GPP do satélite com o 3GPP está sendo muito intensa, né? As operadoras, várias operadoras de satélites, estão trabalhando dentro do 3GPP há mais de 10 anos, para ajustar nessa padronização. Porque se vai ter uma comunicação de um device com satélite, tem vários parâmetros técnicos que têm que ser
amplamente discutidos, né? Bom, como foi falado aqui, as constelações são é onde isso vai aportar, né? É onde vai entrar nisso? É nessas constelações, né? Aí tem algumas, por exemplo, já existentes, né? A Iridium, Globostar, a Orbicon, tem as de banda larga e tem esses nomes vocês vão ouvir muito daqui até os próximos 3 anos. E outros nomes também. São empresas bem focadas em direct-to-device, IoT e smartphones. Tá? Alguns nomes, AST, Lincoln, Space, EchoStar, e tem outros, tá? Porque não dá para colocar todo mundo aqui. E a Starlink já fazendo alguns testes também. Sabe? Isso aí a gente pode ver pela mídia, trabalhando bastante nisso. O que o Release 17 tem de especial? Eu trouxe aqui alguns parâmetros, não são, gente, esses são só alguns, tá? O Release 17 ele é um documento muito extenso. No capítulo que ele fala sobre Non-Terrestrial Networks, algumas coisas que eu coloquei é isso aí, é tolerância à alta latência, porque hoje para você não confundir timeout com latência, né? Porque esse é o grande problema. Técnicas de compressão de efeito Doppler. Hoje você tem uma herb parada e um móvel, um celular se movimentando. Quando isso acontecer no satélite, você vai ter a herb seria o seu satélite, que vai estar uma constelação Léo se movimentando, e o móvel também se movimentando. Você tem duas movimentações ao mesmo tempo. E isso aí, o Release 17 prevê técnicas para poder comportar isso. Tá? Economia de energia em dispositivos IoT. Basicamente, o IoT tem que ficar dando um polling, né, um ping, um keep alive lá para a rede onde ele está a cada X tempos. No Release 17, esses tempos são mais espaçados, faz com que o cara não tenha que o IoT, né, o device, não tenha que ficar conectado tanto tempo mandando toda hora um sinal de vida. Então, ele pode, imagina um sensor instalado num campo de trigo, né, afastado. Ele tem que ter um painel solar, um requisito de energia muito mais parrudo. No Release 17, isso diminui um pouco. Tá? E as faixas, hoje, no Release 17, especificamente para Virtual Device, seriam essas. Mas, novamente, o Release 18 está aí, o Release 19 está no forno, e essas faixas devem ser expandidas. Tá? E aqui é um ponto interessante. Hoje, essas frequências, quando a gente falou de frequências harmonizadas globalmente, quem é que trabalha isso? Qual é o campo de batalha disso? É a ITU, né? Através da Conferência Mundial. Porém, a Conferência Mundial é um ponto de chegada, porque é um ciclo de estudos. A cada 4 anos, né, vários países, através das suas, eu colocaria, entidades regionais, a CITEL, a CEPT, a ATP, que é a Ásia Pacífico, são grupos que, por exemplo, a CITEL são 34 países das Américas, né, a CEPT, a Europa. Esses grupos se reúnem e discutem. A cada 2 vezes por ano se reúne e faz a discussão sobre os itens de agenda. Na conferência que teve agora, que terminou em dezembro de 2023, os 2 itens hoje está parece um confronto, mas pode ser que na frente se vire um aperto de mão. Pode ser que se vire uma complementação lá. Basicamente, você tem 2 frentes. O item de agenda 1.13, que são as frequências 694 a 2.7, que ele visa IMT e mais Direct to Device, e o 1.14, que é MSS, Mobile Satellite Service. É o Mobile Satellite Service convencional, que pode incluir várias aplicações, incluindo Direct to Device e IoT. É claro que você tem correntes diferentes, né? Você tem as operadoras, a gente vai ver tanto operadoras terrestres quanto operadoras satélites, olhando uma faixa de frequência ou a outra. As 2 têm vantagens, as 2 têm desafios. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui alguma coisa dessa parte. Aqui, algumas principais parcerias anunciadas, algumas parcerias anunciadas até agora, ou seja, a gente já está vendo, são todos players globais, são todas empresas de nome. Né? Então, assim, não é uma aposta sem fundamento. Existe uma demanda realmente muito grande para isso,
E você vê a AST com a Vodafone, a Globalstar com a Apple, Starlink, a Link Global. Isso está acontecendo em vários países. Não é só no Brasil, a gente vai ver, tem nos Estados Unidos, tem em outros países da Europa, porque geralmente não, né, em via de regra, essa tecnologia vai ser embarcada em constelações que rodam o mundo inteiro. Então, essa discussão tem que ser permitida e tem que ser aprovada globalmente. Daí, o tempo que isso consome. Né? A próxima WRC vai ser 2027. As reuniões já começaram. Teve a Citel agora no Uruguai, há pouco tempo, no mês passado. Teve as reuniões do Work Party 5D e 4C, que são 4C a parte satélite e 5D a parte terrestre, onde são discutidos os parâmetros, por exemplo, os parâmetros técnicos que entrelaçam um sistema com o outro. Toda essa discussão ela é complexa e vai demorar esse tempo. Enquanto isso, a indústria começa a se mexer. Isso é bom, né? Mostra um bom humor da indústria nisso. Essa associação aqui, assim como temos a GESOL, a Abrasat, a nível nacional, a GESOL a nível global, foi uma associação criada há pouco tempo, especificamente para o tema Direct to Device. Na abertura, acho que foi em 3 meses atrás, tinha esses operadores aqui. Agora eu não sei como é que está, mas o ponto dela ela é fundamentada para seguir os parâmetros do 3GPP, então, para poder fazer esse casamento. Aqui, dos serviços disponíveis, você pode ver que algumas operadoras têm, como aquele item de agenda 1.13 e 1.14, né? A escolha do espectro de frequência já começa a aparecer. Né? Algumas estão apostando no espectro de satélite, que é o espectro designado para o MSS, outras estão fazendo teste no espectro terrestre. E algumas das aplicações, por exemplo, a ST Mobile no espectro terrestre, a Link, a Omnispace está apostando no espectro satélite, em baixa velocidade. E aqui algumas dessas frequências que são objeto de estudo desses testes. Alguns testes já começaram, tá? Em alguns países. No Brasil, a gente vai ter agora, em maio, em junho, vou colocar aqui mais à frente, um primeiro teste oficial, vamos colocar assim, dessa tecnologia, logo após, ou seja, muito em função da aprovação da Anatel do sandbox regulatório, sobre Direct to Device. E isso aqui é exatamente isso que eu estou falando. Como é que está hoje o cenário, né, no nosso chão de fábrica? Na parte da Anatel, recentemente, a Omnispace e a Ecostar tiveram direitos de exploração aprovados. A Sateliot é uma empresa também nisso, foca em IoT, então o foco o requisito de banda dele é menor, mas está em análise. A Anatel liberou em 2 meses, 1 mês e meio atrás, acho que foi 15 de março, o sandbox regulatório, que é um espaço de teste, porque até então você tem a autorização de espectro temporário, que é o UTE, que só por 2 meses. E a Anatel aprovou uma categoria de experimento maior, que você pode utilizar frequências não identificadas por satélites para fazer esse teste por 2 anos, 24 meses. E os primeiros testes, está na mídia, tá? Novamente, são informação pública, está sendo anunciado pela Claro, em parceria com a Link, na faixa de 800 MHz. É uma faixa que não é a faixa identificada hoje para o satélite, mas é já algo tangível, que a gente já via, começa a acontecer. Nos Estados Unidos, recentemente aprovaram também um framework que pega todas essas frequências e permite que experimentos, né? Claro, tem várias regras de condicionamentos para isso. E aí, por exemplo, uma operadora em uma região, por exemplo, que for fazer esse teste, não pode ter 2 operadores terrestres ao mesmo tempo, senão eles acreditam que a questão da geografia pode atrapalhar. E aí eu vou colocar um pouquinho mais sobre isso. E, recentemente, teve uma consulta pública da Anatel sobre a atualização do plano de frequência. Na parte específica do MSS, teve essa proposta de atribuição para o MT dessas faixas, para o uso da componente satelital. Então, o que acontece? Você vê reguladores, agências reguladoras se mexendo. No Brasil está para e passo com o FCC e com outras agências mundiais. Eu diria que nós somos até uma boa referência. Na conferência ficou claro isso, que o Brasil está um dos líderes nessa conversa. A Anatel foi muito bem representada
e foi muito bem ouvida, tá? E é muito interessante estar em conjunto com as outras reguladoras que estão despontando sobre isso. E aqui alguns desafios. E aí é o seguinte, o RGSAT, a Resolução 748, e junto com o RUI, eles definem bem o arcabouço de coordenação, né? Mas, até então, e a coordenação, todo mundo que trabalha com satélites sabe que coordenação entre satélites é uma coisa complicada. Não é fácil, às vezes demora meses, mas funciona, né? Funciona. Não funcionasse, a gente estaria aqui com tantos satélites, tantas constelações. O ponto é que essa tecnologia é diferente. Até então, a gente pensa o seguinte, uma antena receptora, uma VSAT, né? Uma antena VSAT, o grande calcanhar de Aquiles nosso era a recepção. Como vai ser afetada a nossa recepção. Só que no Direct Device, essas antenas são não diretivas. Eu não tenho um celular apontando para um satélite, como eu tenho uma antena. Eu tenho apontando para tudo que é lado. Então, tem uma preocupação não só da recepção, como também de outros sistemas terrestres com receber interferência da transmissão. Então, assim, e tem alguns documentos que estão aqui na tela ali, que mostram que quando tiver duas operadoras na mesma área geográfica, isso pode dar problema. Isso seria muito difícil de fazer essa coordenação, ou até mesmo inviável no ponto de vista deles, nesse momento. É claro que, como eu falei, a gente está no início de um novo ciclo, de 2023 a 2027, onde esses itens vão ser largamente estudados por todas as associações, CITEL, CPT, vão ter várias reuniões para culminar com um resultado, uma tentativa de um caminho a seguir para ser aprovado em 2027. E hoje, por exemplo, o 3GPP, ele tem um requisito mínimo de banda contígua, 5 MHz, ou seja, para você ter Direct Device no cell phone, né, você tem que ter 3 blocos de 5 MHz. Então, assim, se você tem uma interferência que cai ali no meio, se você tem um espaço que você não pode trabalhar, isso causa problema no design do projeto. Os aspectos técnicos, o Working Party 4C e 5D da ITU está aí começando a discutir. Já teve uma reunião em Genebra, são 2 geralmente por ano. Então, assim, até mesmo os parâmetros técnicos não estão claramente definidos, todos os parâmetros técnicos, para essa coordenação. É uma coisa que a gente vai ver no meio do caminho. Talvez a gente tenha que pensar em um eventual ajuste na regulamentação quanto à coordenação. Hoje, o RGSAT prevê que, se não me engano, o artigo 18, prevê que as operadoras que não têm que coordenar umas com as outras e, quando não tiver terminada a coordenação, ainda assim é possível emitir um direito de exploração sob a condição de não causar interferência e você entra como secundário. Mas será que isso vai ser factível agora? Não sabemos, porque uma coisa é coordenar entre 2 sistemas satélites, outra coisa é coordenar entre sistemas Direct Device. Ainda é um campo obscuro, né? Então, a questão de não interferência, como é que a gente mede isso, né? Isso, enfim, é uma discussão em andamento. Não dá para dizer hoje como é que se deve ser A e B, depende dos estudos. Vide, por exemplo, o sandbox, né? Esses estudos estão feitos. O próprio, tem um informe há pouco tempo, do Motor Consultor Público, informe 819, que fala que esses sandbox, esses estudos, vão ser fundamentais para as decisões quanto à eventual mudança na regulamentação. Então, e aqui, para mostrar para vocês quanto a indústria de satélites está integrada com isso. Essa página é do 3GPP, tem lá um íconezinho lá, que é uma premiação que ele era pela participação das operadoras satélites na discussão dos parâmetros. Você tem Inmarsat, Intelsat, Ecostar, não é só essas operadoras que contribuem, essas que vão ganhar o mimo, o prêmio de melhor participação, mas várias outras participaram, várias outras entidades. Ou seja, mostra claramente que a indústria satélite, como foi falado aqui, o tema de Direct Device é um tema que não depende somente de uma indústria, ela tem que ter várias indústrias colocadas. E aí eu coloquei a indústria terrestre, mas também tem os fabricantes de device, por exemplo, né? Os fabricantes de IoT. É todo um ecossistema diferente. Aqui algumas referências que eu coloquei, só para quem estiver interessado em saber um pouco mais do Release 17, 3GPP. E aqui, bem dizer, os caminhos que nós temos. Hoje,
A gente tem, hoje não, ontem, vamos colocar ontem, né? Seria aqueles sistemas proprietários que a gente falou que servem muito bem aos nichos, né? Mas o que se busca é um padrão, porque esses sistemas proprietários eles funcionam numa região, não funcionam daquela mesma característica na outra, não é uma coisa em escala global. O padrão a gente pode ter regionalizado alguns continentes, ou CITEL, CPT, por exemplo, ou a gente pode ter o global, que é o que se almeja. E aqui é uma fala do CEO o Chris Person, né, do 5G Americas, que ele fala claramente que a integração do 3GPP com a integração do satélite é sem precedente, né, e vai ser um must, né, não se tem um sem o outro, né. E basicamente, senhores, senhoras, era isso que eu tinha falado no pouco tempo que me sobrou aqui. Obrigado. Estou à disposição para perguntas. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Estou por aqui, estou sentado ali, fica à vontade. Alguém tem pergunta? Estou livre, gente, para tomar um café? A minha voz sobreviveu? O Ed foi premiado. O Ed levou tudo. Só uma pergunta. Assim, que velocidade o pessoal está focando aqui pelo 5G, pelo Direct to Device? Assim, a princípio vai ser baixa velocidade. Short message. Short message não, você começa com os testes já tem esse serviço provido na Europa por satélite GEO em short message, WhatsApp, por exemplo. Mas ainda para quando começar a voz, ainda vai ser baixa velocidade. Se for difícil, não vou te responder, não. Parabéns pela apresentação. Você falou que a coordenação é muito difícil, né? Isso, de certa forma, favorece ao uso da frequência já do IMT, né? Porque aí você já está coordenado, né? Só você pegar o aparelho normal e você já usa. Aí não precisa coordenar nada. Depende, porque veja bem, a frequência IMT, mas você tem, os elementos são diferentes, né? Você tem um satélite e uma rede terrestre. Então, primeiro você tem que ter a decisão de qual frequência vai ser. E você tem que harmonizar essa frequência nos dois ambientes. E você tem que ter, porque os parâmetros técnicos do satélite são diferentes dos parâmetros técnicos da rede terrestre. Então, assim, isso pode acontecer? Sim. No futuro próximo? Não sei. Mas até que isso ocorra, por isso que os testes são tão importantes. Porque os testes vão dizer... Porque quando o Occupy 4D e o 4C e o 5D, o 4C é satélite, 5D é terrestre, eles chegarem nesse acordo, será que isso na prática é factível? Então, até chegar nesse ponto que você falou, eu acho que tem um bocado de chão pela frente. Okay. Mais alguma pergunta? Tinha que ser, né? Tinha que ser você. Aldo. Né? Sua apresentação foi fantástica. Eu só queria fazer uns comentários e saber a sua opinião. Quer dizer, eu estou lendo, me interessa muito sobre esse assunto, e tem um monte de artigos recentes, você deve ter visto, dizendo, preocupados com esse negócio de redes NTN, de modo geral, né? Porque realmente o que todo mundo olha assim, eles têm 3 desafios muito grandes que esses caras estão enfrentando, né? É o problema regulatório, que você mencionou, questões técnicas complexas, que também você mencionou, né? E um business case aí meio capenga, né? Ninguém sabe quem é o dono do negócio, quem vai ganhar menos. Essa integração, como você falou, é muito importante. E tem também o resto do NTN, tem os pseudo-satélites que estão vindo aí, né? Aqueles aviões de baixo custo, que basicamente células solares que mantêm eles, os balões, né? Eu fiz um trabalho, o aeróstropo geoestacionário, que é um blimp, né? E todos esses caras integrados, tem uma parte terrestre, uma parte, vamos dizer assim, aérea e uma parte espacial, que é o que você mencionou. Tudo isso é integrado. Você tem muita coisa ainda para frente e as pessoas estão nessa parte aí de como você, os caras já estão fazendo teste nisso aí, estão vendo, puxa, é viável, né? Hoje em dia você tem, caras fizeram um teste com
parte da radiobase está no satélite, não toda ela, né? Geralmente é o que identifica o cliente e tal, e outros que são radiobase mesmo no espaço conectados ao core da rede, né? Mas tem muita questão complexa, tem muita essa parte até o caso, como eu falei, talvez essa parte regulatória é negociável, porque tem interesse. Quer dizer, o problema que a gente tem hoje, na minha opinião, é como é que você garante um win-win para todos, ou seja, que todo mundo ganhe dinheiro, o pessoal do segmento espacial, as operadoras, tá, e os usuários também, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, para as operadoras vai ser um novo produto, né? Porque ela vai poder, a depender do modelo de negócio, ela vai poder oferecer também conexão satélite fora das áreas de cobertura dos grandes adensamentos. Mas também, aquele negócio, nenhuma empresa, seja terrestre ou seja operadora de satélite, vai investir massivamente enquanto não tiver uma decisão, uma segurança jurídica para isso. E da onde vem essa segurança jurídica? Vem de um arranjo de frequência aprovado. Então, assim, mas é claro que cada um vai tentar drivar para o lado que mais lhe interessa, sim, mas esses fóruns de estudo, eles são nesse ponto imparciais. Eu acho que é isso que vai ajudar, porque, diferentemente de outros casos, isso não se sustenta só em uma decisão, um estudo teórico, não se sustenta. Isso só se sustenta depois de vários testes feitos. Então, assim, os estudos teóricos para mim, tem que andar muito junto, ele tem que ser realimentado com o que está acontecendo. Então, assim, esses grupos, eles pegam esses estudos, por exemplo, o resultado do estudo da Anatel, a Anatel vai levar isso para cima como um case. Olha, quando fizemos esse teste aqui no Brasil, nessas condições, nessas frequências, os Estados Unidos vai levar no framework dele, as mesmas empresas que você viu, a ST, Globo, estão lá também. E se você pegar o documento lá desse framework, você tem como associar a parte de contribuições, você vê essas empresas todas colocando os testes, fizemos testes, então cada um tem o seu ponto de vista. Assim, eu não vejo uma predominância de um produto A ou B em um horizonte de menos de 2 anos, não vejo. O pessoal da GPP está incluso, né? Eles estão no DNA, no cerne da questão. Né? Tanto é que, normalmente, quando você tem uma discussão na UIT, você tem um grupo disso, um grupo daquilo, esse grupo, alimenta o outro. Então, assim, eu acho que, assim, opinião pessoal agora, não estou falando como meramente pessoal, acho que, talvez pela complexidade, talvez IoT comece a aparecer mais rápido, porque o requisito de banda é menor, o requisito de disponibilidade de IoT é menor, você tem um sensor pluviométrico numa fazenda, que ele não precisa ficar lá com ninguém 5 vezes por dia. Então, você pode ter uma constelação menor, rodando com menos satélites, e você testar ele falando direto com o device, falando direto com o satélite, num caso como esse, por exemplo. E a maioria das constelações, algumas constelações vão usar isso, princípio, vou testar alguém falando com o device, alguém que não precisa de voz toda hora. Então, eu posso pegar um IoT, que eu posso precisar falar só com uma vez por dia, 2 vezes por dia, mas ele está falando com o satélite, direct to device. Então, é um case de teste, eu acho que deve começar por aí, principalmente nas constelações que começam com menos satélites. Né? Não estou falando de Starlink, não, mas talvez as outras comecem. Você destacou um ponto aí muito importante. Eu acho que o grande problema, de você fechar essa equação, não vai ser nem as operadoras móveis, se ele vai estender a cobertura de telefonia móvel para a região que é difícil, não é economicamente viável você botar radiobase. O grande problema é essas palavras de 3 letras que você falou aí, que é o IoT. Isso vai exigir uma confusão. Eu li um artigo de uns caras que fizeram um estudo aí, o número de sistemas que tem cadastrados, que estão solicitando autorização dentro da ITU, é 1 milhão. 1 milhão de satélites, não entende? Se você somar, são 44, sei lá, 45, mas dá 1 milhão de satélites. Aquele Greg Miller, só o Greg Miller, aquele biruta, ele botou por Ruanda, ele botou lá 300 mil satélites, e pela França botou 116 mil, quer dizer, é uma loucura, né? Não, exatamente. Então, isso para mim também vai ser uma complexidade do diabo. E você tem que ter o desenvolvimento do setor de devices, porque a gente não pode pensar em device somente como aparelho celular.
Sim, a ideia é que você funcione com um aparelho não modificado. Mas o chipset vai ter que ser fabricado, pelo menos o chipset vai ter que ser. Aí você tem Qualcomm, várias empresas trabalhando nisso aí. Mas a indústria de dispositivos IoT também tem que estar crescendo. Nos Estados Unidos, países geralmente com vasta extensão territorial e com uma vocação agrícola, porque os Estados Unidos também tem essa vocação, não somente como o Brasil é basicamente predominante, mas também são excelentes campos de teste para isso. Então, a indústria de IoT também está sendo motivada a desenvolver os devices para, em vez de falar com uma rede teste, agora, opa, vou falar com o cara lá em cima. Temos mais alguma pergunta na plateia? Parece que não. Bom, o coffee break está servido, temos 30 minutos. Aplausos por isso. Só. 30 minutos, voltamos.